Estamos aqui agora com o professor Eduardo, aqui na Associação Ticuna, nesse espaço bonito que vocês estão vendo aí de fundo. E nós vamos fazer aqui um bate-bola, um assunto bem interessante, então prestem atenção que vocês vão aprender muita coisa nova. E professor Eduardo, quero agradecer a sua participação por ter aceitado esse convite aqui, tá bom? E para a gente começar essa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua formação e qual o seu engajamento com a temática indígena. Eu, particularmente, eu venho da área de formação em História. Eu sou licenciado em História, com licenciatura plena, com especialização também na área de História e mestrado em História Social. Atualmente, no campo, eu diria que profissional, eu trabalho como professor ministrante do Centro de Mídias e Tecnologias do Amazonas e meu engajamento, basicamente, ele surgiu após o término da graduação, quando eu comecei ainda lá em Recife, o primeiro mestrado em História, depois, por questões diversas, acabei vindo para o Amazonas e continuei trabalhando com a temática da história indígena do tempo presente e com a etnohistória. E, professor Eduardo, como é que o senhor interpreta esse processo de reterritorialização dos índios no meio urbano, assim, essa questão da mudança, da vinda dos territórios tradicionais para a cidade? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, é uma questão que requer vários olhares, não só o olhar historiográfico, mas o olhar também antropológico. Nós temos, dentro do campo da história indígena e do indigenismo, várias interpretações e também, para que ocorra esse processo de reterritorialização, várias motivações. Na verdade, nós vamos ter esse processo acontecendo de algumas maneiras distintas, ou de forma migratória ali voluntária ou de forma compulsória. Alguns indígenas eles fazem esse processo de migração, que nós caracterizamos como processo de desterritorialização, de forma compulsória, através da ação de grileiros, de madeireiros, de poceiros, que acabam fazendo com que eles sejam expulsos ali sumariamente dos seus territórios tradicionais. Mas também temos a implantação dos chamados projetos de desenvolvimento, que de forma indiscriminada e sob a bandeira do progresso, acabam também invadindo territórios tradicionais e esse aí é um dos fatores também que acarretam esse chamado processo de desterritorialização. E o processo migratório convencional, da questão do êxodo ali, campo-cidade. Praticamente, a questão central é a melhoria nas condições de vida, a perspectiva de emprego, trabalho, renda e formação. Muitas vezes as pessoas acabam tentando interpretar o indígena à luz da cidade, da sua tradição, da sua cultura aqui local, e se esquece que o indígena sou eu, é você, somos todos nós. Somos um país miscigenado e a partir desse conceito de miscigenação, a gente tenta entender o outro. Ao chegar na cidade, esse processo ele muda um pouco de figura. Por quê? Nós classificamos esse processo como processo de reterritorialização, ou seja, o indígena passa a habitar o espaço urbano. Existe, inclusive, um trabalho desenvolvido pelo professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, do programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, que faz um mapeamento dessas etnias aqui na cidade, chamado de nova cartografia social. Então, não existe necessariamente só uma comunidade ticuna ou uma associação ticuna em Manaus. Existe uma leva de outras etnias que se estabeleceram aqui na cidade em decorrência dos fatores que eu citei anteriormente, como, por exemplo, esses fatores de desterritorialização. Para fundamentar isso, nós temos uma literatura vasta que trabalha com essa perspectiva, o Claude Rafastan, o Rogério Rasbaert, que trabalha com isso, o Paul Liro, que trabalham especificamente tentando compreender e dialogar com esses processos migratórios das comunidades tradicionais, principalmente nessa questão do êxito, da transitorialidade, campo-cidade, aldeia-cidade.
Então, pessoal, nós tivemos o prazer hoje de conversar aqui com o professor Eduardo e com o cacique Agnilson da comunidade Ticuna em Manaus. Eu espero também que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa conversa e tenham aprendido muitas coisas novas. Então, um abraço para todos vocês.